Bom, primeiramente, muito obrigado, candidata Maria da Consolação, por participar aqui da nossa roda de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu que agradeço. Eu, Thiago Risse, estou acompanhado de Maíra Monteiro, Guilherme Scarpellini e Jéssica Munhoz. E, bom, vamos começar agora com a rodada de perguntas temáticas, né? Eu vou começar com saúde. A senhora, entre os planos assim, que a senhora faz, as promessas, a senhora promete um atendimento, melhorar um atendimento básico em 4 anos, e em 16 tem um planejamento para que ninguém precise de um plano de saúde, né? A senhora também, em diversos depoimentos, tal, sua postura é contra a privatização, mesmo uma parceria privada. Como que a senhora vai conseguir atingir essas metas com essa crise que a gente passa, né? Essa dificuldade do caixa, e ao mesmo tempo sem pegar qualquer ajuda de empresas, né? Primeiro é preciso registrar que nós temos uma crise do capitalismo, mas não é uma crise de falta de dinheiro. É uma crise de alta concentração de dinheiro e de baixíssima distribuição de renda. Então, nós temos que fazer um enfrentamento em relação a essa questão que é mais geral, que passa pela cidade, mas tem a ver com a política nacional e internacional. O que nós defendemos no nosso programa é a defesa de todo o movimento do Fórum Nacional em Defesa do SUS. Nós defendemos um SUS, um Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da população brasileira, ele é 100% público. E o SUS, ele precisa, nesse período que nós temos construído e defendido o Sistema Único de Saúde, um dos grandes problemas é a articulação entre a porta de entrada e a necessidade de fazer um procedimento a mais curto prazo, quando a pessoa precisa ter ou uma consulta especializada ou mesmo uma cirurgia. Então, o que nós estamos, não é prometendo, o que nós estamos nos comprometendo é fazer uma articulação para melhorar a resolutividade do projeto que é o SUS. E somos contrários à privatização do SUS. É preciso registrar que hoje o governo golpista do Temer, ele quer privatizar o SUS. Tanto que ele está propondo que sejam criados planos de saúde para a população. Isso é uma perda histórica para o conjunto da população. A minha geração cresceu aprendendo que quem tinha direito à saúde era quem tinha o INPS. E nós conquistamos, através da reforma sanitária, o SUS enquanto um conceito da saúde como um direito e não como mercadoria. É por essa questão que nós vamos lutar, é com isso que nós estamos nos comprometendo. E se porventura o governo federal vier tentar retirar a saúde como um direito, nós estaremos nas ruas junto com as pessoas contra o governo golpista e defendendo a saúde pública em nosso país. Candidata, agora sobre mobilidade urbana. Aqui em Belo Horizonte nós vivemos uma verdadeira novela do metrô. A senhora anteriormente aí já disse em entrevistas que acredita que o problema da linha do metrô do Barreiro é muito mais um entrave político do que uma questão especificamente econômica, de falta de dinheiro. Tudo nessa defesa aí das empresas de ônibus e de transporte público que atuam hoje em Belo Horizonte. Caso a senhora seja eleita, como a senhora faria para poder executar de fato esse projeto, tendo em vista que nós já temos aí os contratos licitados em andamento? Como seria esse processo para, de fato, se chegar ao metrô de Belo Horizonte, atingindo novas áreas da cidade? Então, primeiro, dizer que a mobilidade urbana, que alguns companheiros nossos do Ceará gostam de chamar mobilidade humana, porque quando nós falamos no urbano, a prioridade recai muito mais sobre o meio de locomoção do que sobre o deslocamento das pessoas dentro da cidade. Nós temos conversado com pessoas de várias áreas, inclusive o movimento, a plataforma Deu um Passo, apresentou para a nossa candidatura, nós nos comprometemos a estudar, já definimos na coordenação da campanha que vamos assinar o compromisso com a carta. Ela envolve outras questões que passam por rever os contratos com as empresas de ônibus, reduzir o preço das passagens, e é possível reduzir os preços das passagens, tanto que o Ministério Público conseguiu reduzir os preços da passagem. Quem entrou na justiça não foram as empresas, foi o prefeito, que é inadmissível que um prefeito entre na justiça contra a população. Garantir que a melhoria da integração, porque hoje o MOVE, quando você chega na estação e vem até o centro, vai rápido, mas
da estação até a sua casa, da casa até a sua estação, né, tem aumentado muito mais o tempo. Em relação ao metrô, já tem os projetos. Né, os trilhos estão lá, está tudo pronto. Ele tem que deixar de ser uma lenda urbana. Né? Parece uma lenda, igual tem a lenda da Loira do Bonfim, a lenda do Capeta da Vilarinhos. Aí fica essa lenda, porque tem mais de 30 anos que nós estamos discutindo o metrô em Belo Horizonte. Então, o metrô até o Barreiro, ele é factível de ser realizado, porque já tem os projetos, já tem a licitação, e é uma questão de enfrentar os grupos econômicos dessa cidade que não querem que nós concluamos a obra do metrô até o Barreiro. Em relação à maior expansão, nós precisamos discutir com a região metropolitana, tanto com os prefeitos e prefeitas das outras cidades, quanto com as câmaras municipais, de pensar um processo de articulação da região metropolitana para melhorar a mobilidade das pessoas, o que envolve trens urbanos, envolve a questão da obra do anel rodoviário. Então, esse é um compromisso que nós temos. Nós precisamos fazer essa articulação política para que, de fato, melhore a mobilidade das pessoas, porque poder ir e vir dentro da cidade é fundamental como instrumento para se apropriar da cidade onde se vive. Porque a cidade ela não pode ser pensada só na lógica das pessoas pegarem o ônibus, ou o metrô, ou a bicicleta só para sentido trabalho, casa. As pessoas têm o direito de andarem pela cidade também para se divertirem e encontrarem as pessoas que elas amam. Candidata, sobre segurança pública, a senhora tem se demonstrado preocupada com o índice de mortalidade em razão de homicídio envolvendo jovens negros em Belo Horizonte. E para isso defende uma política pública para reverter esse quadro. No entanto, essa política pública passa por política pública social e também por questões de política pública de segurança pública. Gostaria de saber da senhora, em relação à Guarda Municipal de Belo Horizonte, se esse projeto da senhora envolve a Guarda Municipal de Belo Horizonte, como a senhora avalia a Guarda em Belo Horizonte? Primeiro, é preciso dizer que segurança pública ela melhora se as pessoas tiverem mais direitos. Então, algumas candidaturas têm defendido que vamos lotar a cidade de policiais, vamos lotar a cidade de guardas municipais, todo mundo armado. Quanto mais pessoas armadas, menos segurança nós temos. É só olhar os Estados Unidos da América, o que significa esse armamento desenfreado. Nós precisamos garantir direitos para as pessoas, né? Moradia digna, transporte, saúde, educação. As pessoas precisam estar plenas dos seus direitos sociais. Até porque nós, mulheres, as crianças e os idosos, temos observado que o maior índice de violência acontece dentro de casa. Então, nós temos sempre dito assim, se a gente vai encher a cidade de polícia, nós vamos encher as casas de polícia. Né? Não é esse o sentido. Nós temos que fazer esses enfrentamentos. Então, articular tanto essas políticas que já falei, moradia, saúde, educação, a questão da mobilidade dentro da cidade, ter praças bem iluminadas para que a nossa juventude possa usufruir desses espaços, ter praças bacanas, não só no centro da cidade, mas também na periferia, e que as pessoas tenham o direito de usufruir desse espaço. Recentemente, o nosso comitê na Praça da Estação, nós estávamos fazendo discussões políticas, tinha um grupo de jovens se reunindo para dançar. E aí chegou a polícia, a guarda municipal, falando, vocês têm que ter autorização. A praça tem que estar bem iluminada e tem que ser considerado um espaço coletivo para ser usufruído por todas as pessoas. Em relação à guarda municipal, nós queremos conversar muito com a guarda municipal no sentido de desmilitarizar a guarda, que essa é uma reivindicação da própria guarda municipal. Nós temos hoje um contingente de pessoas no comando que vieram da polícia militar. Então, tratam a guarda municipal numa perspectiva do inimigo interno, que esse é um debate da segurança pública nacional, como você trata o inimigo, o povo, ao invés de ser cuidado, assegurar-lhe o direito, ele é tratado como um inimigo interno. E nesse momento que vivemos no país, de um golpe jurídico, midiático, parlamentar, nós temos observado que a polícia tem sido instrumentalizada, inclusive para garantir insegurança das pessoas, impedir que as pessoas se manifestem pelos seus direitos. Então, é pensar uma outra lógica de segurança. Uma segurança que trate as pessoas como pessoas e não como algumas candidaturas têm tratado como marginais. Né? Tratar a população de rua, ou a população que vive na rua como marginal, que tem que ser punida, encarcerada.
é pensar numa lógica de garantir direitos para as pessoas dentro da cidade. Ok, candidata Jéssica Munhoz. Candidata, nossa pergunta sobre cultura o Carnaval de Rua em Belo Horizonte ele ressurgiu com uma natureza espontânea, sem o apoio da administração pública. Foi uma iniciativa da população. Quando o município interveio, ele interveio de forma restritiva. De que forma que o candidato acredita que a gestão municipal pode contribuir para esse movimento sem fazer com que ele deixe de ser uma iniciativa popular? Essa questão tem a ver com o aspecto que nós trabalhamos dentro do nosso programa, que envolve duas coisas. Tanto o debate sobre a cultura, para pensar a cultura para além de eventos, mas pensar de ter políticas públicas para fazermos uma reflexão sobre o modo de vida, né? Além de incentivar as iniciativas que nós já temos na cidade. Você bem disse, a prefeitura hoje ela tem impedido, dificultado a vida das pessoas que têm criatividade e estão fazendo coisas na cidade. E além disso, isso envolve a questão da política de trabalho, emprego e renda. Porque todos esses eventos envolvem trabalho e renda para as pessoas. Então, nesse sentido, quando nós trabalhamos no poder local, que precisamos investir em trabalho, emprego e renda, instrumentos para garantir que as pessoas tenham trabalho com dignidade, um dos aspectos, além do investimento em tecnologia, nós apresentamos que é a economia criativa. É garantir que essas pessoas, todas as pessoas envolvidas nesses processos, tenham potencializado o seu trabalho, né? E com isso articulado com os centros culturais, com espaços adequados, né? Bem cuidados para as pessoas realizarem o seu trabalho, articular com os trabalhos, os coletivos autônomos que nós já temos na cidade, que tem trabalhos dentro da cidade. Inclusive, é preciso registrar que a nossa chapa para a Câmara Municipal, ela é composta por pessoas que estão envolvidas em várias coisas. Na moradia, na defesa da saúde, da educação, da questão da mobilidade, da cultura, né? São as pessoas envolvidas em todo um debate desse revigoramento da cultura dentro da cidade, que fazem parte dessa chapa da Frente de Esquerda BH Socialista. Então, nós temos bastante propostas e respeito pelas iniciativas que estão acontecendo na cidade. Candidata, a gente já está na reta final dessa primeira etapa, eu vou pedir para a senhora tentar ser um pouquinho mais sucinta. Bom, a senhora já se referiu nessa entrevista mesmo ao governo Temer como um governo golpista. As duas primeiras perguntas nossas aqui, a gente tratou de assuntos tanto da saúde quanto da mobilidade, que é preciso um diálogo com o governo federal. O metrô, a senhora citou o metrô, é impossível o município conseguir ampliar o metrô da forma que deseja, né? Na prática, se a senhora for eleita, a senhora chegou a falar até que sairia na rua, mesmo sendo prefeita, contra o governo que a senhora denomina golpista. Como que seria essa articulação? Como que conseguiria melhorar o sistema de saúde, implantar o metrô com Temer sendo presidente em 2017? Então, é preciso registrar uma questão central. As eleições municipais passam pelo debate nacional. Nós temos três agrupamentos de candidaturas em Belo Horizonte. Um grupo que acha que tem que ficar do jeito que está. Tem um grupo que aposta na desesperança, na desinformação das pessoas. E tem as pessoas que estão fazendo luta na cidade. Se você for olhar de todas as candidaturas, excetuando as duas mulheres, os outros, todos os homens, ou tiveram ou têm relações com o Márcio Lacerda, né? E dentre essas candidaturas, excetuando as duas mulheres, essas relações com os golpistas, né? Hoje nós temos uma relação, e é preciso dizer, tem pessoas que estão candidatas hoje em Belo Horizonte, que são deputados federais, que chegam na televisão e dizem: nós vamos melhorar a saúde de Belo Horizonte. E estão no Congresso Nacional votando a privatização da saúde. Vamos melhorar a educação de Belo Horizonte. E estão no Congresso Nacional aprovando a privatização da educação. Então, esse debate nós temos que fazer. Por isso nós estamos convidando as pessoas: investiguem a vida de cada pessoa que está se apresentando nessa campanha, conheçam o passado e o presente, com quem elas se relacionam e se relacionaram, porque nós precisamos fazer, nós vamos fazer cumprir o que está na lei, que é garantir saúde, educação, moradia, trabalho, emprego e renda, mobilidade para as pessoas. Agora, é preciso dizer que o governo Temer, ele está querendo mudar a lei. Porque a lei hoje diz que saúde é direito. O que o Temer quer fazer? Quer tirar a saúde enquanto um direito.
Então, esse enfrentamento, por isso é um convite. O convite que a nossa chapa, a nossa candidatura faz é: nós queremos transformar a cidade, a cidade que nós queremos construir é uma cidade que as pessoas tenham direito. Para essas pessoas terem direito, nós precisamos estar envolvidos no cotidiano da luta política. E isso passa por defender os nossos direitos. E se o governo golpista impedir a defesa dos nossos direitos, nós temos que ocupar as ruas. Nós temos que dizer fora Temer, queremos novas eleições nesse país, queremos diretas já, queremos democracia, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos garantir os direitos dentro da cidade. Candidata, eu vou estender um pouco nessa discussão que a senhora entrou, continuando o que o Thiago perguntou. Mas como lidar com esse momento em que a gente vê propostas para o que se denomina nova política e, ao mesmo tempo, ainda apresentando tantos candidatos aí, tradicionais da política? Como dialogar, como manter, não ter um rompimento, ou é um rompimento de fato que a senhora defende? Nós estamos dizendo, nós fomos à praça em 2013, né? Vocês, jovens aqui, certamente estiveram nas ruas em 2013, junto com a juventude desse país e as outras gerações que ocuparam as ruas, defendendo direitos. Quem está fazendo rompimento hoje são os golpistas. O rompimento não é nosso. Nós estamos defendendo os nossos direitos, os direitos que gerações que vieram antes de nós, inclusive a minha geração que lutou por diretas já, minha geração participou da elaboração da Constituinte nesse país, nós estamos reivindicando os direitos. Quem está rompendo com o processo democrático, com os direitos conquistados, é o governo golpista e seus aliados em Minas Gerais, né? Tanto o governo passado, que estava aqui em Minas Gerais, quanto suas candidaturas à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós queremos que as pessoas tenham conhecimento disso, para saber da gravidade. Nós precisamos saber a gravidade da situação que nós vivemos, porque senão fica parecendo que está tudo tranquilo. Não está nada tranquilo. A cada dia, os instrumentos que o governo federal tem utilizado de repressão. E nós que defendemos a cidade, do que nós queremos? Nós queremos que Belo Horizonte seja uma trincheira da resistência em defesa dos direitos. Da mesma forma que Porto Alegre foi em 62, uma resistência, Belo Horizonte tem que fazer parte dessa resistência. E a nossa chapa tem as melhores condições para isso. Por quê? Porque a nossa chapa é composta das pessoas que já fazem resistência. São as pessoas que ocupam as ruas para fazer o carnaval e resistem contra o Lacerda. São as pessoas que ocupam os espaços, que não cumprem a sua função social e garantem moradia para a população. São as pessoas que ocupam as ruas em defesa da educação, as pessoas que ocupam as ruas em defesa da saúde, que mobilizam pela redução do preço da passagem. São pessoas que fazem parte do movimento que construiu alternativas da questão da tarifa zero. Então, nós somos a resistência. E nós somos resistentes porque nós temos esperança, né? Porque quem não tem esperança, desiste. Então, nós também queremos chamar as pessoas assim, olha, não vamos desistir, vamos ter esperança, porque é a nossa energia que transforma a vida. Bom, vamos extrapolar um pouquinho essa primeira etapa, porque a gente quer saber uma questão sobre educação. Guilherme vai fazer para a senhora. Bom, pode ser meio ambiente, acho que pode, depois tá mais pertinente aqui. Bom, em relação à disposição da Lagoa da Pampulha, né, não diz respeito somente à Lagoa da Pampulha, mas sim a centenas de córregos em Belo Horizonte que também estão poluídos e desembocam na Lagoa da Pampulha. Gostaria de saber da senhora como dar conta de tantos córregos poluídos sem o auxílio da iniciativa privada. Bom, primeiro que tem a questão da Lagoa da Pampulha, passa por um debate com contágio. Não dá para pensar a questão tanto a questão da saúde, do transporte, não dá para pensar só a questão de Belo Horizonte. A questão das águas passa por outros municípios da região metropolitana, porque as águas saem lá de Contagem, se não fizer saneamento básico lá, vai chegar poluída em Belo Horizonte. Então, como recuperar? Nós temos pessoas da nossa chapa que são envolvidas na questão ambiental, então nós precisamos fazer essa articulação da região metropolitana para despoluir a Lagoa da Pampulha. Não é despoluindo da forma que é hoje, gastam-se bilhões e não resolve o problema que é o saneamento básico. E pegam a terra poluída da Lagoa da Pampulha e levam para Contagem. Então, esse dinheiro que é gasto deveria ser
utilizado para fazer o saneamento básico em Contagem. Teria mais utilidade. Eu, por exemplo, moro no bairro São Gabriel e a Cachoeira do Onça fica perto da minha casa. Logo em seguida, no Ribeiro de Abreu, tem uma praia, né, do rio toda poluída. Então, nós precisamos reconstruir esse espaço. Isso passa por pensar o saneamento básico numa lógica também que tem a ver com a saúde. Porque quando nós fizemos a reforma, nós fizemos, que eu sim, reivindico esse movimento, né, de fazer parte, não necessariamente que eu fui protagonista. Esse movimento que fez a reforma sanitária pensou também nesses aspectos. A saúde não é só da injeção nas pessoas, da vacina nas pessoas, mas preservar as condições para garantir a prevenção. E por isso a questão do saneamento básico é fundamental na recuperação dos córregos da nossa cidade. Vamos começar o tratamento do esgoto. Vamos começar agora a segunda etapa, perguntas dos nossos leitores mais específicas da senhora. A senhora falou agora nessa entrevista também sobre a ligação de candidatos, a visão da senhora com o governo Temer e tudo mais. Segundo dados disponibilizados pelo TSE, o PSOL, o partido da senhora, fez diversas coligações, entre elas com o próprio PT, PCdoB, PP, PMDB, DEM até o PSDB. Esses dois últimos participaram bastante, né, do impeachment ativamente. A senhora não vê uma incoerência? Nós aqui em Minas Gerais não fizemos essas coligações, né? E nós temos que verificar cada uma dessas que você está dizendo, porque cada uma que foi denunciada, nós fomos acompanhando junto ao TRE, ou desconstruímos as coligações, observamos que de fato elas não estavam acontecendo. Então depois eu gostaria que você me repassasse cidade por cidade, para nós verificarmos, porque o que nós temos verificado hoje é que tem uma informação equivocada do que está apresentando. A outra coisa é que o nosso partido, nós somos um partido novo, mas um partido novo que está construindo uma nova política. Um partido novo que defende com vigor as suas propostas. Quer dizer que sejamos um partido perfeito. Mas nós fizemos, no último período, primeiro Fora Cunha, quem chamou? Fomos nós. Essa questão da resistência no país, de dizer que nós tínhamos diferença com o governo Dilma? Tínhamos, mas nós fizemos oposição de esquerda, mas fomos protagonistas de dizer impeachment sem comprovação de crime é golpe, e estamos nas ruas dizendo que é golpe. E é preciso dizer, gente, olha, se os sujeitos que estão lá, todos envolvidos com corrupção, todos. Eles estão, no dia seguinte da votação, eles dizem que não existe mais pedalada fiscal, que não é mais crime. Estão demonstrando que o que está em disputa qual é o processo de aceleração da aplicação da opção capitalista de autoexploração das pessoas. Porque nós precisamos... Há uma crise capitalista no mundo, é verdade. Só que os capitalistas estão usando a crise para ficarem muito ricos, sobretudo o capital financeiro. A lei de responsabilidade fiscal, que ela diz, eu tenho que pagar a dívida. Aí eu pago dívida para quem? Para banqueiro. Banqueiro faz o quê? Planta arroz? Constrói hospital? Ajuda a alfabetizar alguém? Banqueiro produz dinheiro. Nós estamos discutindo, nós temos que ter lei de responsabilidade social. O que está garantido na Constituição precisa ser respeitado. Por isso o governo golpista está querendo mudar a Constituição. É isso que nós temos que observar. Então, hoje o sem voto, porque esse projeto não foi eleito, hoje o sem voto, querem impor uma outra lógica, e nós que participamos do debate da Constituinte, lá na década de 80, sabemos muito bem quem são essas pessoas. É o Centrão, liderado pelo Caiado, da União Democrática Ruralista, essa oligarquia reacionária, que quer trazer para a gente, sobretudo para vocês mais jovens, que a gente fique ali mais ou menos no limbo, entre 1888, quando nós garantimos o fim da escravidão, mas não tivemos reforma agrária no país, e 1942, antes da CLT. É todo mundo sem direitos. E nós não podemos aceitar isso. Candidata, farei uma pergunta agora de eleitor do BHZ, é o Paulo César. Ele fez um questionamento aqui sobre revitalização do centro de BH. O que a senhora fará, já que os camelôs estão de volta, estão vendo uma quantidade de moradores de rua que não via antes na cidade, e sem falar que a sujeira está demais nas ruas no centro de BH? Então, primeiro, nós temos muitos imóveis abandonados, sobretudo nos centros da cidade.
E aí tem que cumprir a sua função social, né? Tanto que a Frente Esquerda BH Socialista, uma das atividades que fez final de semana passado foi o rolezinho pelo centro, né, para marcar quais são os imóveis abandonados. Então nós temos muitas casas sem pessoas e muitas pessoas sem casa. Para resolver o problema da população que hoje está em condição de situação de rua, você tem que garantir moradia para as pessoas, primeira coisa. Questão do emprego. Tem a ver com uma política macroeconômica, mas também tem a ver com uma política dentro da cidade. Por isso nós estamos dizendo que vamos investir em tecnologia. Nós temos muitas universidades públicas e privadas em Belo Horizonte que têm alta tecnologia. Essa tecnologia tem que ser usada para melhorar a vida das pessoas. Nós temos um parque tecnológico que ponta aí na nanotecnologia. Nós temos, já falei da economia criativa. A economia criativa passa também pela moda, né? Nós temos essa produção dentro da nossa cidade e as empresas populares. Nós temos, por exemplo, pessoas... Belo Horizonte não tem uma coleta seletiva, mas nós temos um processo de educação que nós, população, fomos educados... A população foi educada por quem? Pelos catadores e catadoras de papel. Eles educaram a gente, a Asmari, a colocar na rua o lixo separado, as latinhas, as garrafas. Foi um processo de educação. Então, esse trabalho tem que ser valorizado, né, tratado com dignidade, tem que fazer coleta seletiva, criar empresas de reciclo dentro da cidade, isso que nós estamos chamando de empresas populares. E um outro exemplo tem a ver com os uniformes, porque tem a ver com a educação. Os uniformes, eles eram feitos nas pequenas confecções nos bairros. Aí, o atual prefeito Lacerda foi lá, fez uma grande compra, uma licitação com uma empresa fora daqui, inclusive com trabalhos internacionais, e utilizou um recurso público que poderia potencializar trabalho, emprego e renda dentro de nossa cidade para outro local. Então, nós temos alternativas para tratar essas questões. Candidata, hoje nós temos uma Câmara Municipal muito conservadora, né? Projetos relacionados ao LGBT e às minorias têm uma certa resistência dentro da Câmara Municipal, o exemplo do Dia Municipal do LGBT. E, por outro lado, também temos umas eleições curtas que contribuem um pouco para dificultar a renovação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como que a senhora pretende governar com uma Câmara ainda conservadora e passar projetos de interesse das minorias na Câmara Municipal? São três questões. Primeiro, é importante dizer isso. A contra-reforma do Cunha foi para impedir debate político nesse país. Porque além de reduzir a eleição para 45 dias, nós tínhamos 3 meses de campanha, reduziu o tempo na TV, que era de meia hora para 10 minutos, e fez algo pior, né? Porque lá na década de 60, você passava todo dia pouquinho tempo, você passava os vereadores. Hoje você não passa, não tem um horário eleitoral gratuito para a Câmara Municipal. Você passava antes segunda, quarta e sexta, programa de majoritário, terça, quinta e sábado, programa de proporcional. Hoje, a propaganda de proporcional, ela se faz apenas por aquelas inserções. E essas inserções têm percentuais diferentes. Enquanto nós temos 24, tem coligações aí que tem 600 inserções. Então, isso dificulta conhecer. Agora, nós temos a melhor chapa dessa cidade. A nossa chapa de vereadores e vereadoras é a chapa mais interessante. São as pessoas que lutam nessa cidade, né? São homens, mulheres, nós temos heterossexuais, bissexuais, gays, lésbicas, transexuais, temos brancos, negros, indígenas, temos pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, nós temos pessoas de todas as lutas sociais. Então nós estamos convidando as pessoas, na hora de escolher, a diversidade dessa cidade pode estar presente na Câmara, né? Escolha aí, conheça as candidaturas da Frente de Esquerda BH Socialista. Em relação à Câmara Municipal, nós estamos discutindo uma outra governabilidade. Nós defendemos que temos que radicalizar a democracia, com participação popular, garantindo que os conselhos de políticas públicas de fato definam as políticas públicas, garantindo construção de conselhos nos bairros e que os projetos sejam definidos coletivamente. Se nós definimos um projeto coletivo depois de debates, esse projeto vai para a Câmara Municipal. Esse projeto não é mais do Executivo e ele também não pode ficar à revelia dos vereadores. Esse projeto é da população. Então, o que compete à população? Ir lá dizer, olha, vereador, vereadora, eu votei em você. Nós queremos a aprovação desse, tem que aprovar esse projeto.
Não pode ser essa velha política do toma lá da cá. Nós queremos uma outra política. Por isso que a gente sempre fala, convite a votar a nossa chapa, é também um convite a não ficar só em casa. É um convite a participar da vida da cidade, das definições políticas da cidade.